It's a Kind of Magic é uma música dos Queen de 1986, no ano em que os Boston Celtics foram campeões numa final contra os Houston Rockets e numa altura em que Orlando ainda não tinha uma equipa na NBA. Quase 35 anos depois, as expectativas para a trade deadline eram grandes, mas talvez seja caso para dizer que este dia foi a Kind of Magic e pouco mais. Neste episódio especial de fecho de mercado, eu, Rui Silva e o Pedro Quedas, vamos pôr ordem na casa e perceber o que saiu daqui. Switch, and here's Pierce again. A Smith screen. Posey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life. Boston only has a 1-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and Havlicek steals it. Over the fence row. Havlicek stole the ball. It's all over. It's all over. Johnny Havlicek is being mobbed. Olá, Quedas? Olá, Rui. Gostaste desta introdução? Gostei muito e é curioso que, pronto, nós já tínhamos preparado, né, tipo, eu vir cá falar sobre a trade deadline, acontecesse o que acontecesse, mas não podia ser mais adequado, tipo, ainda ser eu aqui hoje a falar, né, porque, pronto, dominámos, não temos estado a dominar em campo, mas dominámos a trade deadline. Exatamente. Nós já agora, por falar em dominar, neste episódio não vamos fazer a atualização dos resultados, acho que de uma semana para a outra não muda assim tanto, e até tem alguma piada fazermos atualizações mais espaçadas, mas falando dos negócios de hoje, e ainda estamos a gravar, neste minuto falta um minuto para a meia-noite, portanto ainda são negócios de hoje, os Orlando Magic dominaram praticamente tudo aquilo que aconteceu, ainda vamos falar de talvez 2 ou 3 coisas que não estão diretamente relacionadas com Orlando, mas jogadores que saíram: Evan Fournier, Al-Farouq Aminu, Aaron Gordon, Nikola Vucevic, chegaram Gary Harris, R.J. Hampton, Wendell Carter, Otto Porter. Queres começar por onde? Houve 3 negócios principais, não é? Por qual deles é que preferes começar? Temos de começar, obviamente, pelo grande negócio, que para mim, inesperadamente, até foi logo o primeiro a cair, né? Durante muito tempo falou-se só da troca do Gordon e da troca do Fournier, mas na verdade eu não esperava este negócio, mas pronto, a saída do Vucevic para Chicago dominou de facto, pronto, tipo, caiu que nem uma bomba logo a abrir a trade, pronto, a noite de trocas, e provavelmente acabou por ser, pronto, o maior negócio da noite toda. E é daquelas coisas que acho que é um caso claro de razoável win-win. Pronto, tipo, acho até, apesar do Chicago Bulls ficarem com o melhor jogador, acho que acaba por ser melhor negócio para nós, no conceito, no contexto geral de um negócio, né? Porque acho que para os Bulls, pronto, os Bulls estão ali com uma equipa que é porreira e os Vucevic dá-lhes mais competitividade, tipo, eles já estavam a ser uma equipa de playoffs este ano e ficam mais fortes, não ao nível das grandes equipas concorrentes, mas pelo menos com mais armas para dar luta. No caso dos Magic, eu acho que francamente até conseguimos um pouco mais do que eu estava à espera. Gosto de termos ficado, o Otto Porter só lá está para acertar salários, né? Tipo, é mesmo só para dizer que sim, mas o Wendell Carter Jr. é daqueles jogadores que é tipo, eu continuo sempre na expectativa de ver quando é que ele explode. Vamos lá ver. Sim, se está longe de alcançar o potencial que se lhe adivinhava. Porque a verdade é que ele tem tudo para ser um poste muito útil na NBA moderna, porque basicamente o que ele faz é defender bem e lançar razoavelmente bem do exterior, que é uma coisa que dá muito jeito de ter, só que tem de capitalizar nesse potencial. E pronto, e pode ser que a Orlando com mais minutos consiga fazê-lo, mas acima de tudo o grande retorno aqui foram as picks, que são top 4 protected ambas, mas seja como for, também não era duvidoso que os Chicago Bulls, pelo menos em 2021, ficassem no top 4. Portanto, vamos basicamente ter a pick deles. Também não há de ser assim tão má, há de ser razoável, e num draft com tantos valores pode ser que ainda consigamos alguma coisa de jeito com essa pick. E temos a pick também de 2023, que é top 4 protected
e que não há de ser má também, porque francamente também não antevejo os Bulls a tornarem-se uma potência no Oeste nos próximos anos, portanto acho que será uma pick que nos vai dar muito jeito também daqui em frente. Agora, até para falarmos dos outros negócios, eu acho que a troca com os Celtics, saiu o Evan Fournier, entra o Jeff Teague, que na verdade foi mesmo só para fazer figura, porque não sei se já foi dispensado mesmo, mas a notícia é essa. Sim. 2 escolhas de segunda ronda, que também não interessa grande coisa, portanto este negócio é quase que podemos passar à frente. O Aaron Não, Gordon... há uma Diz. coisa interessante deste negócio que torna a coisa um bocadinho mais apetecível para os Magic, porque a grande coisa que nós ganhámos aqui com isto foi o... Mas espera, disseste agora que houve troca com o TIG, é que isso muda a coisa de figura, porque eu tinha ideia originalmente que tinha sido uma troca só pelo salary exception. Sim, mas o Jeff Teague entra, mas vai ser automaticamente dispensado. Acho que nem sequer é buyout. Vai ser waived. Pelo menos foi a última coisa que eu li sobre isso. Mas não sei se havendo toda a minha cena com esta especificamente era que nós, ao trocarmos um jogador, sendo um jogador em retorno, herdaríamos essa trade, ficávamos com a trade exception que os Celtics tinham, que eles gastaram com o Fournier. Se está lá o TIG pelo meio, não sei de que modo é que isso afeta os valores da trade exception, portanto, ou seja, aquilo que a tornava remotamente interessante pode já não ser assim tão interessante, mas também estamos assim um bocadinho no éter ainda, né? Pronto, a ter a certeza de tudo o que aconteceu, mas seja como for, é daquelas que é mesmo o Fournier pode vir a dar jeito aos Celtics e era um bocado peso morto numa equipa de Orlando que não ia a lado nenhum, portanto, why not? Por que não? Depois, continuando, a outra grande, o Aaron Gordon, estava a ser muito cobiçado, acabou nos Nuggets. Chegam aos Magic o Gary Harris, um jogador que já com anos de liga com experiência, o R.J. Hampton, que se esperava não, tem um ceiling, como se costuma dizer, elevado, mas ainda está muito verde. Uma escolha de primeira ronda também de 2025, protegida para as primeiras 5. Mas, independentemente disso, muito se falou e gozou, inclusive aqui nos últimos anos, que os Magic se fizessem um cordão humano com os 4, 5 jogadores mais altos que tinha e com maior envergadura, quase que dava para dar a volta ao mundo. Neste caso, quando sai o Vucevic, sai o Aaron Gordon, qual é a principal conclusão desta nova fase dos Magic? Achas que poderá haver aqui uma nova oportunidade para o Mo Bamba, por exemplo, ou é sobretudo para dar espaço na próxima temporada, quando, se tudo correr bem, o Jonathan Isaac voltar em condições físicas desejáveis? Eu acho que uma coisa não elimina necessariamente a outra, e acho que mesmo com o Wendell Carter Jr. na equipa, o Wendell Carter Jr., mesmo que venha a realizar o seu potencial, não vai ser um Vucevic, portanto nunca vai ser um jogador que vai jogar 35 ou 36 minutos por jogo, andará sempre à volta dos 20 e muitos 30, o que permite pelo menos alguns minutos extra para o Mo Bamba para, de uma vez por todas, ter tempo em campo para mostrar se vale a pena, né? Tipo, se vale a pena todo o draft capital que gastámos nele ou não. Seja como for, o mais importante aqui é mesmo, e a saída do Gordon mostra isso, que é a aposta no futuro num plantel mais normal, que não é só pessoas gigantes, não é só power forwards e homens gigantes. Eu costumava-se gozar no Reddit dos Magic, que era que o front office dos Magic, especialmente o antigo, o do Hannigan e não agora do Weltman, que era só big boys, só queríamos big boys. E então acho que há um reverter desse plano, em que agora o Jonathan Isaac, esse sim vai passar a ser definitivamente o power forward da equipa, com potencial até para em alguns matchups poder ser ele o poste, tipo, não é descabido, um poste small ball para quando jogarmos contra equipas que não tenham assim postos muito bons. Claro que isto são tudo planos de futuro, não é? Porque a próxima época vai ser para ser fraquinhos outra vez, vamos ser sinceros, é o que é. Mas acima de tudo, eu acho que, principalmente considerando o talento que está a vir do draft deste ano, qualquer uma das estrelas que conseguirmos naquelas primeiras piques que vamos ter, principalmente com a nossa pique, são acima de tudo jogadores ou bases ou wingers, marcadores de pontos, jogadores mais dinâmicos,
seja o Kate Cunningham, seja o Jalen Green, seja o Jalen Suggs, é tudo jogadores mais não nesse molde de jogadores gigantes. Sim. Ou seja, acho que pronto, os Magic vão finalmente apostar, espero eu, em encontrar pronto, um jogador que tenha mesmo potencial para ser estrela. Não é mais uma engrenagem na equipa, alguém... Portanto, já desististe do Cole Anthony. Sim, não. Se o Cole Anthony se tornar... o que eu tenho a dizer em relação ao Cole Anthony, do que vi, antes de sonhar, ele estava a mostrar algumas coisas. O Cole Anthony era aqueles jogadores que, se vier a ser um Lou Williams, dará por satisfeito a sua carreira, sabes? Tipo, um jogador, Sim. um bom marcador de pontos, que nunca será uma estrela, mas que é útil o suficiente no ataque para ser um bom jogador de rotação para ter no backcourt. Não antevejo mais do que isso. Por exemplo, nesse aspecto, apesar dos seus defeitos que ainda os tem, vejo mais potencial de explosão para estrela ainda assim no Fultz do que vejo no Cole Anthony. Sim, porque o Fultz tem um problema com o lançamento, ainda não está bom, está melhor, mas ainda não está bom, mas há ali ferramentas e até uma visão de jogo, uma maneira de estar em campo que denuncia mais potencial de estrela. É só uma questão de ver se o corpo lhe permite, né? Porque teve mais uma lesão. Pronto, é uma questão de ver se o corpo permitindo, o Fultz tem pelo menos esse potencial de estrela. O Cole Anthony tem potencial de ser um excelente sexto homem e não há problema nenhum. Não é crime nenhum seres um bom sexto homem, mas não antevejo mais do que isso dele. Mas o que nos falta neste momento, e já nos faltava antes, era uma fonte de ataque que não fosse um poste ofensivo que, esforçado que era um bocado buraco na defesa, que foi como o Vucevic sempre foi. E assim permite os Magic construir uma equipa mais normal, mais alinhada com o que é a NBA moderna, que é um poste defensivo e, neste caso, com a ajuda de um Jonathan Isaac, que também é um bom jogador defensivo e que permite uma boa proteção do garrafão, e somente com o Isaac a lançar melhor no exterior, permite que ele seja uma presença interior na defesa, mas que não entupa o garrafão no ataque. Mas onde vamos ter mesmo de apostar é naquela, para além do Fultz, as duas restantes posições de backcourt wingers, em que precisamos de pelo menos um gajo com potencial para ser um grande marcador de pontos, uma estrela, um go-to guy, alguém desse género. Pronto, eu sonho, e ainda mais agora com o tank total que estamos a fazer, sonho ainda mais com a ver se nos calhasse a primeira pick. Adorava ficar com o Kate Cunningham, mas se conseguimos, por exemplo, do que eu tenho visto, eu não sou nenhum perito do draft, mas Não há do que nada, tenho visto, desculpa, não há nada como a nossa equipa estar com a previsão das primeiras equipas do draft para estarmos atentos ao basquetebol universitário, não é? Sim. O Kate Cunningham, entretanto, já saltou, também que, em boa verdade, a equipa dele era um bocadinho miserávelzita. Tenho estado atento, e até porque como foi a minha aposta para ganhar a March Madness este ano, Gonzaga, vou vendo um bocadinho mais do Jalen Suggs e tenho gostado e tenho visto. É um jogador... Ele é mais sólido que qualquer outra coisa, mas é sólido, e isso já vi piores coisas para ser do que ser sólido. Gasoso? Estou a tentar lembrar com que jogadores é que eu faria essa piada. Aliás, esta piada é tua e é de 2004, março de 2004, acho eu, no primeiro, estou aqui a contar pormenores da nossa vida, mas do primeiro espetáculo de stand-up que nós fizemos, em que há um vídeo, e isto nota-se ainda está no YouTube este vídeo, em que uma pessoa, que eu não vou dizer nomes, mas que nos pergunta qual é que é o nosso estado de espírito, e tu respondes gasoso. O vídeo acaba com isso. Muito bom, exato, no backstage. Exato. No backstage, essa piada que denunciava que eu ia ser uma estrela em ascensão no mundo da comédia portuguesa. Quando, sem pensar, né, como é que alguém tem uma piada desse calibre assim? Uma estrela com bolinhas. Tipo, exato. Qual tochas? Tipo, devia ter sido eu a fazer os anúncios do Freeze. Tipo, mas olha, falando dos Magic ainda, e até para fechar este capítulo, de 0 a 10, de esquisito, em que o 0 é a Alemanha ganhar nos penaltis e o 10, o Herman José ser selecionado para o próximo Batman, quão esquisito vai ser veres o próximo jogo dos Magic sem Gordon, sem Vucevic e com os novos jogadores? Vai ser um bocadinho abaixo do Herman a fazer de Batman. Diria que é ao nível de
como explicar? É ao nível de um Nuno Lopes a fazer de Batman. Ou seja, estranho à mesma porque tu não esperarias, mas ok, até faz algum Talvez sentido. alguma coisa. Até faz algum sentido. Ou seja, isto para dizer, eu pronto, e eu tenho obviamente estado a navegar, não é, nos fóruns ligados aos Magic nesta coisa, e é claro que há muita tristeza, muitas mensagens chorosas na internet de agradecimento ao Vucevic, que merece todas e mais algumas. O Vucevic é, sem qualquer sombra de dúvidas, a nível de contribuição geral para os Magic, está no nosso Mount Rushmore dos nossos melhores, somente quando juntamos o que fez e durante quanto tempo o fez. Assim, é um jogador que, pronto, sempre foi impecável, classy, sabes? Tipo, nunca criou problemas, e gosto muito dele, mas eu já estava pronto para este rebentar há 2 anos atrás. Ou seja, portanto, eu já vinha estado a preparar-me. Nunca pensei que viesse a acontecer desta forma tão bombástica, em que de repente foi tudo, mas não me é tão estranho assim, porque já era o que eu estava à espera. E agora, pronto, tipo, estou curioso, por exemplo, de que demos já alguns minutos, já este ano, não só, ou seja, vou estar curioso para ver o que é que o Wendell Carter Jr. com um bocadinho mais de minutos nos pode oferecer. Estou curioso, por exemplo, para ver o R.J. Hampton, porque ele nos Denver tinha minutos muito de vez em quando, e na nossa equipa pode muito bem tornar-se titular a curto e médio prazo, se começar a mostrar valor. E então estou um bocadinho curioso para ver estes novos jogadores entrar, o que é que têm para oferecer, até para começarmos também a começar já a tecer planos do futuro, no sentido de isto é o que temos, o que é que precisamos. Mas sim, mas pronto, mas o resto desta época dos Magic vai ser passado acima de tudo a ver mock drafts e a pensar, ok, se nós conseguimos esta pick e ficarmos com esta, podemos escolher este e depois aquele, mas este é bom e é o que precisamos. Portanto, já não dormos nos próximos meses. Exato. 2 comentários. Fiquei um bocado desiludido por ter dito que o Vucevic ia para um Mount Rushmore e não para o Montenegro. E segundo, Nice. mesmo uma pergunta muito rápida, se o Herman José fizesse de Batman, quem é que faria de Robin? Obviamente a Maria Rueff. Ok, muito bem, fiquei satisfeito com essa resposta. Como é óbvio, Maria Rueff consegue fazer tudo e mais alguma coisa, e provavelmente isso seria sem grande esforço um melhor Robin do que o Chris O'Donnell. Portanto, esta foi um bocadinho deep cut. Muita gente provavelmente não faz puta ideia de quem é o Chris O'Donnell e porque é que eu estou a ajustar este nome bem. Googlem quem é o Chris O'Donnell. Eu vou fazer isso quando este episódio acabar. O Chris O'Donnell é daqueles atores que toda a gente sabe quem é, mas não sabem o nome. Porque depois quando virem, este gajo, que entra em tudo e mais alguma coisa. Pronto, esse é o Chris O'Donnell. Olha, mantendo-nos na Flórida, achas que os Miami Heat foram os grandes vencedores da trade deadline? Sim, eu acho que nós estivemos bem, mas os Miami Heat tiveram... Este é o Chris O'Donnell. Podias ter dito que era o do NCIS LA. Eu ia dizer isso antes, tu mudaste de tema e eu não quis estar a insistir. Eu não quis estar a interromper porque tu estavas misericordiosamente a mudar de tema e eu não quis dizer, pronto, é o gajo do NCIS LA, por exemplo, entre outras coisas. E a estrela também de esse grande filme dos anais da história do cinema, em que os casuals do cinema irão dizer que gostam do cliffhanger com o Sylvester Stallone, mas muitos se esquecem dessa pérola esquecida que é o Vertical Limit, que é ao bom modo de Hollywood, quando se faz aqueles filmes que são dois filmes sobre a mesma coisa, não é? Muitas vezes ao mesmo tempo, não é? Que tiveste o Dante's Peak e o Volcano, e tiveste o Deep Impact e o Armageddon. Sim. Na altura, com alguns anos de diferença, mas houve algum tempo depois do cliffhanger, houve o Vertical Limit, que era com o Chris O'Donnell a ser um alpinista que tem de tratar de coisas e coisas explodem e pessoas morrem e coisas que tais. Mas é uma grande obra de cinema ao nível dos melhores de Scorsese, e pronto, e o Chris O'Donnell também é a estrela desse filme, portanto, pronto, esse é o Chris O'Donnell. Recentremos então os Miami Heat. Pode-se dizer que são os grandes vencedores? Ou são o principal vencedor desta trade deadline? Eu acho que sim, porque não foram a equipa com moves mais de maior impacto, não é? Nesse aspecto os Magic tiveram, não é, mais trocas de grande impacto,
mas os Miami Heat foram a equipa que ficou melhor pós trade deadline e, acima de tudo, porque conseguiram melhorar a equipa sem perder grande coisa. Né? Ou seja, tipo, essa é que foi a grande magia que eles fizeram, que é tudo o que perderam podiam perfeitamente perder, não é? Para conseguir o Bjelica, que é um jogador bastante útil e que acho que faz todo o sentido de uma equipa como a Heat, só tiveram de abdicar do Mo Harkless e do Chris Silva, percebes? Tipo, e para conseguir o Oladipo só tiveram de abdicar do Avery Bradley e do Kelly Olynyk. Não é? Tipo, ou seja, de um modo geral e sem muito abdicar de draft picks, tipo, nada de assim horrendo. Portanto, eu gostei muito do que eles fizeram. Tipo, não é que tenham ficado com ninguém de um nível daqueles que, uau, de repente estão acima de qualquer outro, mas eles melhoraram a equipa sem perder os valores, nenhum dos seus valores jovens, ou seja, mantendo essas cartadas em aberto para não só eles desenvolverem ou para futuras trocas ainda maiores. Tanto que eu depois estive a ler, peguei um tweet do Evan Massey, penso eu, em que ele diz que, segundo um NBA agent, né, tipo, que está dentro destas conversações, acho que os Rockets, por causa do Oladipo, criou o Duncan Robinson à força toda, e os Heat esperaram até ao último segundo, recusaram-se a ceder o Duncan Robinson, e no fim os Rockets acabaram por ceder e pronto, e mandar o Oladipo pelo Avery Bradley e Kelly Olynyk, que não é, obviamente, não são jogadores com o mesmo potencial do Duncan Robinson, não é? Pronto, que é um jogador com mais potencial, pessoalmente na NBA moderna, e que o triplo é tão importante. Mas acima de tudo, gostei muito como a equipa eles já eram fortes. Nós já tínhamos vindo a falar que, mesmo apesar do começo manhoso, os Heat eram aquela equipa que, quando estivesse na máxima força, nenhuma equipa ia querer ter de lidar com eles. Ou seja os Sixers, seja os Bucks, seja os Nets, nenhuma dessas três equipas teria vitória garantida contra os Heat de todo, e agora menos ainda. Ou seja, os Heat conseguiram ficar um pouco mais fortes ainda, o que é, pronto, interessante. Sem dúvida saíram muito a ganhar nesta trade deadline. E os Denver Nuggets? Os Denver Nuggets, eu acho que... Assim rapidinho saiu o Gary Harris, que acaba por ser a principal figura dos jogadores que saíram. O R.J. Hampton, se virmos no potencial, mas não para esta temporada. Chegam não só o Aaron Gordon, que é o principal nome, mas também de alguma forma aquele bom gigante tantas vezes gozado, mas que não só ele tem títulos, como a mãe dele tem títulos na WNBA, o JaVale McGee. Eu acho que eles estiveram muito bem. Acho que o JaVale McGee é daqueles jogadores que, em minutos bem selecionados, dá sempre jeito de ter um jogador como o JaVale McGee, porque o problema do JaVale McGee é o descontrolo. Mas o descontrolo, se for durante blocos de 5, 10 minutos aqui e ali, resulta, porque mesmo que ele entre foul trouble, não interessa, porque ele vai jogar poucos minutos de qualquer forma. E um JaVale McGee em modo... O que se quer do JaVale McGee é que ele joga aqueles 10, 15 minutos que joga a dar tudo. E quando ele joga a dar tudo, é um jogador muito útil, porque, né, tipo, tem potencial para abafar qualquer entrada ao cesto, a atacar, tem potencial para receber lobes e afundar na cara de alguém constantemente. É um passador generoso, chamamos assim. É um jogador que faz a bola circular, que não quer post touches. É um jogador que está sempre muito jeito. Já o Gordon vai suprir, não é, tipo, o buraco deixado quando eles não conseguiram manter o Jeremy Grant na equipa. Vai servir essencialmente a mesma função, e é uma função que dá muito jeito, porque o Aaron Gordon dá um bocadinho mais de músculo interior aos Denver, dá-lhes um jogador que passa bastante bem também, portanto, que faz sentido numa equipa em que há um foco tão grande na rotação e na troca constante de bola, e acima de tudo dá-lhes, numa equipa cujo grande problema é não haver muitas referências defensivas, dá-lhes uma referência defensiva, dá-lhes um jogador capaz de assumir a defesa, tanto de alguns dos wingers mais duros de travar, como o LeBron James, como o Kawhi Leonard. Nunca os vai parar, mas também ninguém os para, mas é um jogador que consegue, dentro do possível, manter-se à frente desses e dar luta, mas também tem corpo suficiente para dar alguma luta
a alguns big men mais móveis que poderiam dar mais problemas a um jogador como o Jokic, não é? Por Sim. exemplo, sei lá, contra os Lakers, por exemplo, quando os Lakers decidem meter o Davis a poste. Isso é um matchup chato para o Jokic porque obriga-o a sair da zona de conforto, mas com um jogador como o Gordon, podes meter um Gordon em cima do Davis, o Jokic em cima de alguém do que sobrar a nível de lançadores, e a coisa faz-se um pouco melhor, ou seja, dá outras opções aos Nuggets. Ele nem sequer tem de ser um jogador que jogue os mesmos minutos que os outros titulares. É mais um bom jogador para a rotação, que nos Magic, mais uma vez, estava um bocadinho perdido e, acima de tudo, a nível de futuro, tornou-se redundante com o Isaac. Basicamente, os Magic iam ter de escolher um e outro, e a escolha fazia todo o sentido que recaísse no Isaac. Mas, mais uma vez falando de trocas win-win, é um jogador que já não era preciso pelos Magic e queria sair, mas que nos Nuggets vai ser muito útil e acho que poderá ser um excelente jogador para eles e que pode-lhes dar um edge nestes playoffs que se aproximam, sem dúvida. Ok, vamos. A nível de trocas, eu tenho aqui mais este capítulo que queria falar, depois também tenho aquilo que não aconteceu e já o mercado de buyout começou a dar os primeiros passos. Mas a nível de trocas, queria destacar mais uma, até para fazer uma pergunta quase com provocação, mas não provocação a ti. O Rondo saiu de Atlanta, vai para os Clippers, o Lou Williams sai dos Clippers para os Hawks. Portanto, num espaço de meses, os Clippers perderam os seus dois sixth mans. Mas falando do Rondo, ele venceu o 17º título na história dos Celtics, venceu o 17º título na história dos Lakers. Se ele agora vencer o primeiro título na história dos Clippers, em que lugar é que ele fica na história do basquetebol? Nós já falámos sobre o Rondo, é um jogador com quem eu tenho uma relação complicada, porque, acima de tudo, por não gostar da personalidade dele, pronto, que é isso bem claro, mas sendo objetivo, o Rondo é um jogador que já foi muito bom. Houve uma fase em que, francamente, a função dele em campo era fingir que defendia e caçar assistências. Houve uma fase muito má da carreira dele em que era basicamente só o que ele fazia. Por exemplo, quando ele estava em Dallas, era descarado o quão pouco investido ele estava em jogar para a equipa, apesar de ter muitas assistências. Mas a preocupação dele era mesmo só chegar até debaixo do cesto e passar a bola para trás para alguém marcar. Mas a verdade é que, nos últimos anos, acima de tudo, fruto também de ele ter desenvolvido um lançamento exterior que antes era miserável e agora é, pelo menos, exige alguma atenção, tornou-se automaticamente muito mais útil. Porque o Rondo, ao melhorar um pouco o seu lançamento exterior, deixou de ser um jogador que é completamente abandonado para um canto, defensivamente, e isso abre espaço para o resto da equipa e, acima de tudo, para fazer o que ele sabe melhor, que é o Rondo, quando está investido, quando está a lutar por algo, e acima de tudo não é o que chamam o playoff Rondo, ele torna-se um jogador imensamente útil, porque ele quando quer sabe ganhar, sabe fazer a jogada correta para se ganhar um jogo. Tem a de estar investido emocionalmente, porque ele é um jogador que se nota gigantemente a diferença entre quando lhe apetece jogar e quando não lhe apetece. E a verdade é que ele dos Clippers, pronto, tem pelo menos a possibilidade de vir a ser bastante útil para eles. Se um bocadinho de playoff rondo é suficiente para os Clippers ganharem o título, é um bocadinho tipo, vamos ver, não é? Tipo, eu diria que provavelmente não, mas quem sabe, porque o resto da equipa dos Clippers já é bastante boa e eles estão sempre na bolha porque têm uma equipa bastante interessante. Mas, acima de tudo, acho que dou valor aos Clippers por formarem a dupla de point guards provavelmente mais odiada em toda a liga. Né? Aquele combo Beverly-Rondo é o suficiente para fazer com que qualquer point guard adversário dar um tiro na cabeça. Só de pura irritação. Portanto, só por isso, só por haver esse combo de point guard já valeu a pena a troca. Fazendo aqui uma rasante. Peço desculpa. Quanto ao papel, tipo, em que lugar é que ele se encontra na NBA, é esquisito avaliar o Rondo por causa destes altos e baixos, por causa dessas coisas todas, mas mais um título
diria que lhe garante, eu acho que o Rondo já tem um currículo aceitável a nível de ser considerado para um Hall of Fame à tipo sexta tentativa, com mais um título, quem sabe. Ou seja, acho que esse é o teto dele. É um jogador que fez suficiente ao longo da liga para merecer pelo menos alguma consideração, apesar da falta de pontos. Mas pronto, se será suficiente ou não, temos jogadores excelentes que jogaram muito bem durante toda a sua carreira e continuam sem entrar, né? Como por exemplo o Weber que falámos outra vez. Portanto, garantido não é, mas vamos ver. Mas sem dúvida melhor-lhe ainda mais o currículo. Fazendo aqui uma rasante com alguém que também está relacionado com os Lakers e com os Clippers, uma morte que aconteceu esta semana, o Elgin Baylor. Ele fez a temporada toda, fez a carreira toda ao serviço dos Lakers, em Minneapolis e depois em Los Angeles, entre 58 e 71. E eu ia dizer aqui provavelmente, mas só para ser simpático, porque eu acho que isto não merece grande discussão. Nunca um jogador fez tantas épocas, nunca um jogador tão bom fez tantas épocas nos Lakers sem conseguir ganhar um título. E ele realmente teve pé frio, porque não só apanhou aquela fase de Red Auerbach e Bill Russell nos Celtics, como começa a jogar em 58, primeira escolha do draft. Os Lakers tinham sido campeões pela última vez em 54, ele despede-se em 71 e os Lakers são campeões em 72. Portanto, provavelmente é mesmo neste nível, não há comparação e não estamos aqui. Eu acho que mesmo que estivéssemos a comparar com o nome do Karl Malone, por exemplo, que jogou nos Lakers, mas não é isso que ele está associado, mas foi bastante pouco tempo. Mas não há concorrência neste capítulo para o Elgin Baylor. Ele que também está relacionado com os Clippers, na altura com o período negro do Donald Sterling. Sim, sem dúvida. E acima de tudo, quando se aquelas discussões de o melhor jogador da NBA que nunca ganhou um título, por estar mais na berlinda, tende-se a falar muito também, por exemplo, do Charles Barkley, que é obviamente um jogador de um nível enorme que nunca chegou a ganhar um título, mas também fruto de ter jogado nos anos 50, as pessoas esquecem-se do Elgin Baylor, que é à vontade, sem grande discussão possível, como disseste, o melhor jogador que passou pela NBA sem ganhar nenhum título, por culpa nenhuma dele. Ele teve só azar da altura em que jogou. Ele era incrível, foi um jogador, um pioneiro, não só era um jogador que fazia tudo bem, era um jogador que tinha 1,96 m e era um ressaltador absurdo, era um bocado um protótipo do LeBron antes do LeBron, não é? Tipo um jogador que passava muito bem, ressaltava bem, fazia tudo, era um jogador mesmo que fazia tudo de um lado ao outro do campo, lançava muito bem também, foi também um dos primeiros jogadores a começar a afundar na NBA e a ser um jogador violento a atacar o cesto, não é? Tipo que na altura, pessoalmente nos anos 50 e inícios de 60, isso na altura causou muita estranheza. Depois começaram a aparecer mais tarde outros grandes afundadores, como o Wilt Chamberlain, não é? Também. Mas ele era um daqueles primeiros jogadores mesmo com muito flair a jogar. E também deve ser muito importante dizer, foi um jogador também absolutamente marcante, que não só teve de lidar com o azar de viver na mesma era que os Russell Celtics, mas também teve de lidar, foi um jogador que esteve sempre envolvido nos movimentos de lutas contra o racismo, de direitos civis, passou por muitos problemas por ser vocal e não se coibir de falar sobre essas questões, e chegou até a ter épocas em que jogava na NBA aos soluços, porque ao mesmo tempo que jogava na NBA estava a cumprir o serviço militar também. Ou seja, foi um jogador que passou por muitos percalços e foi sempre muito bom, e depois tornou-se também um executive respeitado na NBA. Se não foi chegou a ser Executive of the Year num dos anos 2006, isso mesmo, e não tenho a certeza absoluta, mas se não me engano foi o primeiro executive ou general manager negro da NBA, ou seja, foi pioneiro nisso também. Portanto é um daqueles jogadores que é mesmo, não há suficientes coisas boas a dizer sobre ele, e pronto, é uma pena tê-lo perdido. Felizmente este teve ainda assim tempo para viver uma vida relativamente longa, não nos deixou tão cedo demais como outros,
mas ainda assim, pronto, é sempre uma pena porque era de facto um ícone da NBA. Última pergunta antes de irmos para um número 66, que é uma pergunta um bocado composta, mas até para depois o programa não se estender muito. Falou-se muito do Kyle Lowry, que esteve a ser disputado entre 3 equipas, eu diria, candidatas ao título, os Lakers e os Sixers, claramente, os it, mas não seja por terem ido à final o ano passado e por se perceber sempre que pode sair alguma coisa dali. Ele acabou por não sair e eu diria que na luta pelo título, tendo em conta as trocas que houve hoje, acho que nada, como temos visto, nada relevante para essa disputa. Achas que se empurrou com a barriga para o mercado do buyout, agora numa altura em que o LaMarcus Aldridge já está confirmado, que supostamente vai parar a Miami, e que se fala também na possibilidade do Andre Drummond ir parar esse mercado? Sim, acho que o Andre Drummond, pelo que eu tinha lido, também já tinha concretizado o buyout. Com ele é que não se sabe ainda, pronto, para que equipa é que ele está a considerar mais ir, que equipas é que estão tipo, na berlinda para ficarem com ele. O LaMarcus Aldridge está mais falado, embora já tenha vindo a haver anúncios, vindo lá do camp dele a dizer que ele ainda não escolheu, que simplesmente, pronto, mas que tudo indica que deverá ir para o Heat, mas não é garantido, pronto, não está fechado. A cena do Lowry deixou-me perplexo. Aliás, estou curioso para ver agora aqui no rescaldo o que é que aconteceu, porque havia uma clara intenção de o trocar. Até o próprio Lowry, nas coisas que ia dizendo, até no último jogo que fez pelos Raptors, fez assim um peace sign, Sim, né? Tipo, sim. em despedida. Havia claramente uma noção da parte de todos que era suposto ele ir-se embora, e não foi. E ao contrário do que acontece com os outros, né, tanto o LaMarcus Aldridge como o Drummond, ambas as equipas estavam a tentar arranjar algum negócio para tentarem, pronto, pelo menos tirar algum benefício disso, e não conseguiram, mas com esse eu ainda compreendo, porque são jogadores que na NBA moderna podem ser úteis, mas têm um valor de mercado relativamente reduzido, né? Pronto, tanto o Drummond como o LaMarcus Aldridge têm um valor, pronto, tipo, que não é gigante. Agora o Kyle Lowry, mesmo apesar da idade, eu veria vários contenders a terem muito interesse em ficar com ele, e depois tu foste vendo algumas trocas irem caindo e foste percebendo que vários dos contenders para o Kyle Lowry essencialmente desistiram dele. Foi o que aconteceu quando viste que os Heat foram para o Oladipo, foi o que aconteceu quando viste que os Sixers foram buscar o George Hill. Quando começaram a cair esses moves, tu percebeste, não, espera, esses grandes contenders ao Lowry estão todos a assumir que já não vão, não sei o que é que aconteceu, se as equipas tentaram comprá-lo a preço de saldos ou se foram os Raptors que pediram muito, mas claramente alguma coisa, entre aspas, correu mal aqui, porque a intenção, tudo o que se indicava, a intenção dele sair era clara. Quanto aos outros do buyout, vamos ver. O Drummond é um caso curioso porque depende muito da equipa para que ele for. Porque se ele for para uma equipa sem uma referência defensiva no interior, acho que a utilidade dele, podendo existir, pode ser mais reduzida. Mas se ele for para uma equipa que tenha em que a defesa possa ser garantida no outro lado, já pode ser bastante útil. Como, por exemplo, os Lakers. Né? Tipo, o Drummond não vale o que os números deles dizem que vale, não é? Tu olhas para as estatísticas do Drummond e são incríveis, e ele não é tão bom quanto as estatísticas aparentam, mas quando tens uma equipa, de um modo geral, bastante boa defensivamente, e que ainda tem o Anthony Davis, podes encaixar muito bem aí um Drummond para ser uma força dinâmica no garrafão e, acima de tudo, ganhar ressaltos e lançar o fast break. E com uma rotação de entre ele e Marc Gasol, tens ali o interior garantido, sem perderes muito a nível defensivo. Mas estou um bocado interessado em ver que equipas assim, das maiores é que poderão estar eventualmente ainda interessadas no Drummond. As coisas eu pensei, por exemplo, uns Bucks podiam estar interessados neles, mas eles foram buscar o PJ Tucker, que serve um pouco mais o modelo de jogo deles. Portanto, estou interessado de ver quem é que vai buscar.
Muito bem, vamos então acabar com o número 66. Já houve 5 jogadores na história que usaram o número 66, nenhum deles mais do que uma temporada. Os famosíssimos Grady Lewis, dos Detroit Falcons, em 1947, Price Brookfield, nos Indianapolis Jets, em 1949, o Scott Pollard, que foi campeão nos Boston Celtics em 2008, E de que já falámos dele e também. que já falámos, exato. Depois, atualmente, temos um francês, Axel Dupont, nos Milwaukee Bucks. E guardei para último aquele que eu acho, e é quase sem discussão, que é o melhor dos números 66, mesmo que tenha sido apenas uma temporada e numa altura que já estava numa fase decadente da carreira, uma carreira muito marcada por lesões. Estrangeiro, australiano, foi primeira escolha do draft. Sabes quem é que estou a falar? Então, deixa eu pensar. Estrangeiro. É o Bogut. O Andrew Bogut, exatamente. Chegou aos Bucks na época de 2005-2006, com 21 anos. Teve um período bastante bom, foi muito Sim. marcado pelas lesões. Está na temporada dos Golden State Warriors, a grande temporada dos Warriors, do recorde de vitórias. É campeão na temporada anterior. Depois, as coisas. Lá está. O corpo de porcelana, apesar de ele ter aquele estilo muito australiano à la Aaron Baines, ou Aaron Baines é que tem o corpo australiano à la Andrew Bogut, mas lá está, a temporada nos Lakers não foi grande coisa, fez 24 jogos, 5 como titular, médias de 9 minutos, 1,5 ponto, 3,3 ressaltos, já muito longe daquilo que conseguiu chegar a fazer com médias de duplo-duplo, facilmente, mas ainda assim acho que acaba por ser a escolha que mais sentido faz para este número 66. Faz todo sentido e ele foi, apesar de tudo, um jogador bastante bom na NBA, ou seja, no cômputo geral da carreira, teve uma carreira interessante. E acima de tudo, é um jogador que é uma pena ter acontecido o que aconteceu com lesões, porque falávamos ainda agora do posto adequado para a NBA moderna e não sei se tiveste muitos que fossem tão adequados como o Bogut, que era, no seu auge, um belíssimo ressaltador, um excelente defensor do garrafão e um belíssimo passador também do high-low post, ou seja, muitas coisas que se querem num posto moderno na NBA, e coisas que ele demonstrou em minutos mais reduzidos pelos Warriors, mas era um jogador muito útil naquela equipa, porque a presença dele no garrafão libertava todos os outros para poderem estar mais soltos em campo e naquela motion constante da equipa dos Warriors. O Bogut era um bocadinho o pivô à volta do qual tudo mexia e foi um excelente jogador, sem dúvida. Muito bem, terminamos assim então este episódio. Obrigado, Quedas, mais uma vez. Obrigado, meu. Voltamos na próxima semana com aquilo que a NBA tiver para nos dar. Um abraço a todos e até lá. Comes out on LeBron. Now they switch and here's Pierce again. A Smith screen. Posey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life. Boston only has a 1-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and Havlicek steals it.